Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que o título é A Nuvem de Glória. E nós vamos estudar sobre aquela nuvem que cobria o arraial e o santuário em ocasiões muito específicas em que Deus tratou com o seu povo. Primeiro nós vamos ver a nuvem acompanhando o povo na saída do Egito, cobrindo o arraial, e também essa nuvem fazendo separação entre os judeus e os egípcios, promovendo trevas que separassem um do outro, ao mesmo tempo que a nuvem também vai aparecer sobre o Monte Sinai, quando Deus está conversando com Moisés nos 40 dias que Moisés passou ali. E nesse caso, a nuvem ela tinha uma função específica, era fazer uma proteção para o povo, no caso da caminhada do deserto, ao mesmo tempo que ela indicava a presença de Deus, porque era o cuidado de Deus sobre aquele povo, e ao mesmo tempo que ela também fornecia a direção de Deus sobre o povo, porque a nuvem estava parada sobre o arraial, e o arraial era desmontado para prosseguir viagem apenas quando a nuvem dava sinais de movimento. Então havia inclusive sacerdotes com trombetas de prata, cuja finalidade era exatamente tocar para indicar para o povo que a nuvem estava se movendo e que, portanto, Deus estava ordenando que eles caminhassem pelo deserto para o próximo acampamento, que seria aonde a nuvem parasse. Há momentos que a Bíblia diz que a nuvem ficou parada 1 ano no mesmo lugar, e então durante 1 ano ninguém desmanchou tenda, nem saiu pelo deserto, porque a nuvem parada representava a vontade de Deus em que eles estivessem parados. E o movimento da nuvem representava que Deus queria que eles se movessem indo na direção que a nuvem ia, porque a nuvem os guiava. Dessa mesma nuvem, ela também estava presente durante o dia como uma coluna de nuvens, de proteção, de escuridade, até para protegê-los do sol, ou em situações como essa que Moisés sobe ao monte, a Bíblia fala de densas trevas, porque inclusive Salomão vai dizer que Deus habita nas trevas. E claro que as trevas das quais ele está falando não é a treva do mal, mas ele está falando do lugar de escuridade que Deus promoveu com a própria nuvem, porque a Bíblia diz que Deus conversava com Moisés face a face, boca a boca, mas Moisés não contemplava a face de Deus. Por quê? Porque a nuvem promovia densas trevas, era uma nuvem densa, escura, para que Moisés não tivesse a capacidade de enxergar a glória de Deus que estava ali presente. Mas também essa nuvem, durante a noite, ela se modificava a sua aparência para uma coluna de fogo. E aí eu penso que ele servia exatamente para aquecer e iluminar aquele terreno, mas ao mesmo tempo continuava demonstrando a glória de Deus, a bênção de Deus sobre aquele lugar. Primeiro eu quero refletir com você sobre a questão sobrenatural da formação dessa nuvem. Todos os que estudam sabem que nuvem é formada por vapor de água em suspensão. E quanto mais água há, mais acumula, e daqui a pouco, quando provoca uma diferença de temperatura, ocorre a precipitação, que é a chuva. Aquela água que está acumulada na nuvem desce. Os que moram nas cidades que estão no litoral ou em locais onde há muita água, como no norte, no Amazonas, percebem que a formação de nuvem é constante. Por quê? Porque há muita água em suspensão por causa da evaporação, do calor, seja do rio ou do mar, e aí há a formação de nuvem. Já os que moram em regiões do sertão, do cerrado, percebem que a formação de nuvem é muito menor. Em alguns momentos não há nuvem no céu. Por quê? Porque é um lugar mais seco, ou momentos onde o clima está muito seco, não há
um volume de água em evaporação e, portanto, não há a formação das nuvens. Além disso, nós devemos considerar que as nuvens elas são levadas pelo vento. E a Bíblia faz referência a isso, de pessoas que não têm controle ou direção, são como nuvens levadas pelo vento. Então pense comigo, no deserto onde eles estavam caminhando, primeiro não havia água para haver um volume tão grande de evaporação a fim de que formasse uma nuvem gigante sobre todo o arraial. E segundo, havia a movimentação de muitos ventos, porque o deserto ele não tem muitas barreiras para segurar o vento, como a cidade que tem as árvores, que tem os prédios, as casas. Então é comum haver uma quantidade muito grande de vento forte no deserto, o que levaria às nuvens. Imagine uma nuvem ficar parada sobre um acampamento um ano. Mesmo não tendo tanta água assim para provocar a evaporação e a formação dessa nuvem, mas a nuvem estava lá, do mesmo tamanho, no mesmo formato, e mesmo tendo ventos que sopram para um lado e para o outro, aquela nuvem estava parada e nada tirava aquela nuvem do local, senão a vontade de Deus que indicava que ele deveria caminhar. Então, percebemos aí que essa nuvem era de fato sobrenatural. Era Deus guiando o seu povo ou em alguns momentos apresentando-se diante do seu povo. E há uma nuvem muito especial nessa formação que é aquilo que a Bíblia fala da glória de Deus, ou o peso da glória, e que foi chamado pela tradição de Shekinah. Shekinah seria a manifestação física da glória de Deus. Quando Deus aparecia e ele disse a Moisés, eu falarei contigo entre os querubins sobre o propiciatório, e havia a manifestação da glória de Deus como uma nuvem de fogo, como uma manifestação de glória naquele local. E isso representava realmente a presença de Deus ali. Daí porque Moisés, exposto a essa manifestação física da presença de Deus durante 40 dias, recebeu tanta iluminação dessa nuvem, dessa Shekinah, que a pele dele refletia esse brilho de forma tão especial que não era possível sequer o povo olhar para a face de Moisés, e então cobriram a face de Moisés com um véu para que pudessem conversar com Moisés e não serem ofuscados pelo brilho da face de Moisés, que refletia a glória de Deus dessa manifestação física. Tanto que Paulo vai dizer que quando o brilho começou a diminuir, Moisés passou a não tirar o véu para que o povo não percebesse que o brilho da sua face estava diminuindo. O que não seria de estranhar, porque, claro, Moisés estava voltando ao normal. Ele passou 40 dias exposto à glória de Deus e agora a sua pele estava adaptando-se ao normal, perdendo aquele brilho que recebera durante todos aqueles dias. Nesse caso, a Shekinah, como uma manifestação da glória de Deus, era uma nuvem de fogo que estava sobre a tenda e enchia a tenda do Santíssimo quando Moisés falava com Deus, ou quando o sumo sacerdote entrava na presença de Deus. Mas vamos lembrar que esse fogo da presença de Deus, ele tem uma simbologia muito especial, porque em alguns momentos o fogo na Bíblia, ele representa o juízo. Quando o fogo queima, quando o fogo destrói, então esse fogo ele está representando na Bíblia o juízo de Deus. É o caso dos 250 incensários, dos que se rebelaram com Coré e quiseram questionar a autoridade de Deus, e desceu fogo do céu e consumiu aqueles homens e os seus incensários. É o caso de quando o Monte Carmelo recebe os soldados que vão em busca de Elias, e com arrogância o capitão diz que Elias deve descer, e Elias diz, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma a ti e aos teus 50, e o primeiro capitão e os seus 50, e o segundo capitão e os seus 50, morreram queimados pelo fogo. Nesse caso é fogo de juízo,
é fogo que representa o juízo de Deus, como o fogo que queimou a vítima no altar, como o fogo que em muitas ocasiões foi usado por Deus para esse propósito. Mas em algumas vezes a Bíblia fala de fogo apenas para queimar as impurezas e purificar o ouro ou a prata, e aí a Bíblia vai dizer que Deus tratou Israel como o ourives que purifica a prata, e nesse caso o fogo não queima a prata, nem o ouro, o fogo queima as impurezas que estão na prata e no ouro. Nesse sentido, fogo na Bíblia representa purificação. Mas há uma outra manifestação de fogo, que é quando nem está queimando a vítima, nem está queimando as impurezas. Ou seja, é um fogo, mas que não queima para consumir. É o caso, por exemplo, quando Moisés subiu ao Monte Horebe, e Deus apareceu a ele como uma chama de fogo sobre uma sarça. Ora, a sarça é um arbusto seco do deserto. Então, o que chamou a atenção de Moisés não foi o fogo, foi o fato da sarça estar queimando e não se consumir. Ele disse, eu vou lá ver o que é isso, que a sarça queima, mas não se consome. Era fogo, mas era a presença de Deus ali manifesta, e Deus mandou que ele tirasse as sandálias porque o lugar era santo. Assim era a Shekinah, a nuvem da glória de Deus, que tinha a aparência de fogo, mas a finalidade dela não era queimar ou destruir qualquer coisa, mas simplesmente manifestar a glória de Deus no meio do povo. Mas vamos ver um paralelo a isso, quando a Bíblia diz que foram vistas línguas repartidas como que de fogo sobre as cabeças dos discípulos no dia de Pentecostes, quando eles estavam lá no cenáculo e houve o derramamento do poder do Espírito Santo sobre eles. Se fosse fogo para consumir, eles todos teriam morrido, queimados pela labareda de fogo que estava sobre a cabeça deles. Mas o fogo não consumia, o que representava aí apenas a manifestação da glória de Deus e o poder de Deus sobre a vida deles, porque foi isso que Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. Então a Shekinah, a nuvem de glória, era algo muito especial porque representava a glória de Deus, o poder de Deus no meio do povo, ao mesmo tempo que mostrava o fato sobrenatural de Deus estar com eles, caminhando no deserto, e mostrava também a direção de Deus para eles. Assim nós vemos que essa lição trata sobre o poder de Deus sobre a nossa vida e sobre como Jesus é o nosso guia, o nosso orientador e aquele que batiza com o Espírito Santo e enche com fogo, de maneira que nós temos que ver o poder de Deus sobre a vida do crente hoje com a mesma força que nós víamos a Shekinah sobre o tabernáculo, não para queimar ou para trazer prejuízo, mas para demonstrar o poder e a glória de Deus sobre a vida do seu povo, e isso é bênção e isso é muito especial. Obrigado por estar conosco, curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, marque o sininho para receber as notificações e assim nos ajude também a compartilhar e divulgar a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, até a próxima lição.